Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do Matheus Oliveira, A Militância do Judiciário contra a Livre Iniciativa. É um artigo que procura mostrar os obstáculos à liberdade econômica, à liberdade de iniciativa, que vêm sendo perpetrados pelas decisões, pelas ações, pelas articulações do Poder Judiciário. Nós temos prestado bastante atenção aqui nas colunas do Instituto Liberal às ações perniciosas do Poder Judiciário. Ele usa o exemplo dos aplicativos de transporte, aplicativos de viagens particulares. Desde que eles chegaram no Brasil, diz o texto, eles enfrentam uma série de dificuldades para manter os seus serviços funcionando. Isso porque tanto o legislativo, que não é inocente nessa história de maneira nenhuma, está sempre tentando regulamentar esses serviços, como o judiciário desenvolvem empecilhos para que o serviço consiga funcionar sem que o Estado tente de alguma maneira dificultar a oferta do serviço. Desde legislações que buscam regulamentar a atividade, como nós acabamos de dizer, criar obrigações desnecessárias, até a atuação do Tribunal Superior do Trabalho para atrapalhar esse tipo de serviço, que resolveu que essa pauta também é dele, como se tivesse alguma coisa a ver com a sua atuação. Então estas intromissões indevidas do judiciário na liberdade de trabalhar nos aplicativos de transporte é o foco da preocupação do texto do Matheus Oliveira. Contra esse tipo de índole antiliberal, em defesa da economia de mercado e da livre iniciativa, nós temos a obra de Ludwig von Mises, um economista da escola austríaca que definiu uma geração de pensadores dessa escola econômica e que vem influenciando muitas cabeças no Brasil. E nós temos uma resenha de uma obra muito popular de Mises, feita pela Érica Santos na sequência do nosso IL Flash. Resenha crítica às 6 lições. Como nós já falamos várias vezes aqui no IL Flash, as 6 lições é um trabalho que condensa 6 conferências que Mises fez na Argentina sobre vários temas: inflação, capitalismo, socialismo, intervencionismo, o poder das ideias, que são temas muito atuais, permanecem atuais e versam sobre as próprias leis da economia. O que é interessante e diferencial nessa resenha, porque nós já tivemos várias resenhas das 6 lições publicadas aqui, é que ela não é apenas uma resenha, ela também é uma tentativa de aplicação prática das teorias misesianas no cenário cotidiano contemporâneo brasileiro. Então ela mostra vários problemas da atividade econômica no Brasil que poderiam ser remediados se nós nos inspirássemos nos princípios esposados pelas conferências misesianas. Então é uma dica, um texto mais prolongado do que a maioria das resenhas das 6 lições que nós publicamos no IL, porque ele vai meticulosamente nessa ilustração, trazendo exemplos de aplicações desses conceitos tão importantes que o Mises abordou nas suas conferências. Desse enfrentamento entre liberalismo e antiliberalismo, vamos ao debate interno às correntes liberais. Nós temos um texto do Roberto Rachevsky sobre liberalismo social e estado de bem-estar social. Na visão do Rachevsky nesse artigo, liberalismo social ou socialismo liberal contém contradições nos termos e acobertam falácias linguísticas, como a de equiparar a iniciação do uso da coerção, uso da força ou de fraude, ao exercício do direito individual, como simplesmente o de dizer não a alguém por qualquer motivo que se queira. Falta de oportunidade, geralmente os chamados liberais sociais defendem a igualdade de oportunidades, a busca da igualdade de oportunidades, é uma perversão lógica criada por demagogos e populistas para transferir a responsabilidade de quem não é capaz de atender demandas por deficiência própria para os que oferecem oportunidades, mas não veem suas expectativas atendidas. O IL tem por prerrogativa o debate interno, ele respeita a posição do Roberto, traz a posição do Roberto para o debate, criticando a própria concepção de um liberalismo social. Pessoalmente também não é a corrente de pensamento com a qual eu mais me identifique, mas é preciso também enfatizar que o IL sempre teve espaço para os diversos entendimentos e vertentes internas ao liberalismo. Um autodeclarado liberal social
como José Guilherme Melchior, teve grande espaço no Instituto Liberal, em todos os institutos liberais. Então o IEL traz uma posição a respeito, mas evidentemente ele está aberto a outras formas de entender o assunto, porque o liberalismo social é uma categoria política que existe na bibliografia e na filosofia política interna ao liberalismo. Também do Roberto Rachevsky, e também, evidentemente, sobre os riscos da liberdade e das suas adulterações. Quando a liberdade realmente acaba? O Roberto está discutindo nesse artigo onde se dá efetivamente o limite da liberdade, onde efetivamente a liberdade está sendo violada. Ele vai dizer que a supressão da liberdade não se dá no momento em que uma ação coercitiva retaliatória é empreendida. Ela se dá quando quem, por intemperança ou maldade, inicia o uso da coerção, força ou fraude contra terceiros. Quando isso acontece, quando alguém faz isso. Então, a ação coercitiva retaliatória do Estado ou de um indivíduo, no caso do exercício do legítimo direito de defesa, só pode ocorrer na sequência, nunca preventivamente, salvo em casos de comprovada orquestração para um ato violento que esteja sendo planejado, organizado para ser colocado em prática por alguém. Então, você tem uma violência, um absurdo, algo moralmente condenável de um ponto de vista liberal, quando você violenta, você agride, você exerce a coerção sem que algo tenha sido provocado previamente. Quando se trata de agir para proteger alguém de uma coerção já realizada, uma retaliação, portanto uma punição, uma reação a algo que já foi feito, quem efetivamente violou a liberdade foi aquele que tomou a ação inicial e não quem tenta remediá-la. É o bandido que comete o crime, não é a polícia quando vai prender o bandido ou vai deter o bandido. Então é esta a discussão que o Roberto tenta colocar no seu devido lugar nesse artigo. Também sobre os méritos do liberalismo, um artigo, mais uma vez, do Matheus Oliveira: é errado ser pobre e ser de direita? Uma discussão até infantil, mas que infelizmente se coloca diante das deformações que são perpetradas no debate público. Evidentemente, tudo depende de como nós vamos estar convencionando o significado de esquerda e direita, que são palavras que não têm uma definição científica propriamente dita. Elas são muito mais usuais no campo da retórica. Mas o nosso Matheus Oliveira trabalha com um conceito de direita associado ao liberalismo, à economia de mercado, ao capitalismo, às privatizações. Então, nesse sentido, o que ele vai sustentar, todos nós temos a missão de sustentar como liberais, é que o liberalismo é muito útil e fundamental para os pobres, para todo mundo. O liberalismo não é uma ideologia de uma classe, como um linguajar marxista poderia sustentar. Sobre o livre mercado, e mais uma vez sobre Copa do Mundo, infelizmente a seleção brasileira já foi embora da Copa, mas a Copa ainda é assunto aqui. Nós temos um texto da página Liberalismo Brazuca, o livre mercado e a carne folheada a ouro. O texto da página Liberalismo Brazuca relata que a seleção brasileira, na Copa do Mundo, decidiu visitar um dos restaurantes mais famosos do mundo, cujo dono é o personagem que virou meme há alguns anos, chamado Salt Bae. Salt Bae ficou famoso pela forma intrigante com a qual temperava suas carnes, mas o chefe também serve uma rara iguaria, que virou moda entre pessoas ricas: a de servir carnes folheadas a ouro. E na esteira da curiosidade, os jogadores e o ex-craque da seleção Ronaldo Fenômeno decidiram conhecer pessoalmente o famoso chefe para provar a iguaria que ele serve. O alto valor do restaurante e a suposta ostentação de vender uma carne folheada a ouro gerou um monte de burburinho, gente criticando, que coisa pedante, que coisa de ricos neoliberais malditos, que desprezam o pobre, quem passa fome, etc. O fato é que o alto valor do restaurante, dessa iguaria da carne folheada a ouro, é explicado na economia pela teoria da utilidade marginal. O custo de um produto está baseado no quanto o consumidor está disposto a pagar por aquele produto específico. Teoria essa que tornou a teoria do valor trabalho ultrapassada. Isso é bem fácil de notar. Afinal, diz o texto, o custo da carne folheada a ouro é explicado pela mesma regra pela qual cartas do jogo Magic, que é um jogo de cartas,
são vendidas a R$800 e o motivo de cartas Legends do álbum da Copa serem vendidas a quase R$10.000. O valor é o quanto o comprador está disposto a pagar. Então não é maldade, não é crueldade, não é insensibilidade. Se existe alguém disposto a pagar aquele valor, o produto será vendido por aquele valor. Esta é a lógica do mercado. É assim que funciona. É preciso que nós entendamos isso. Não existe nenhuma imposição por detrás disso de mentes malignas querendo matar as pessoas de inveja. É como a economia funciona. Na liderança, falando sobre o inverso, o oposto do liberalismo, o socialismo, o texto do historiador Rainer Zitelmann, republicado. Socialismo sempre falha, até o chamado socialismo democrático. A tese sustentada pelo historiador Rainer Zitelmann é que nos últimos 100 anos o mundo viu mais de 2 dezenas de experiências socialistas. Todas falharam, em todos os países em que elas foram tentadas, em todas as vezes. Implementaram uma forma de socialismo na União Soviética. Na Iugoslávia, outra. O socialismo chinês diferia do socialismo da Coreia do Norte. O socialismo venezuelano não é o mesmo que o socialismo cubano, mas cada um desses experimentos fracassou fragorosamente. E os socialistas sempre reclamam, após cada um desses fracassos, a ideia estava certa, mas ela nunca foi executada de maneira adequada. Meus amigos socialistas, o recado dos liberais para vocês é muito simplesmente: será que já não passou da hora de desistir? Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.